Olá, tudo certo? Está quase na hora, logo após o Jornal Anhanguera, primeira edição. É claro, tem Globo Esporte. E nós vamos falar dos melhores atiradores do Brasil. E eles são, sim, tocantinenses. Um casal bem conhecido aqui na capital venceu mais uma. É o Tocantins, campeão brasileiro de tiro. Campeonato Tocantinense de Futebol rolando e nós já vamos iniciar a disputa do gol mais bonito, por que não? Selecionamos algumas pinturas do nosso futebol e você, aí de casa, escolhe o seu preferido da primeira e segunda rodadas. Tem cada golaço, olha isso aí. Além do gol mais bonito na disputa da musa do Tocantinense, você também decide qual é a mais bela. Hoje é a vez da representante do Tocantinópolis. Campeonato Paulista, o Palmeiras vence, o São Bernardo e avança. Esses são alguns dos nossos destaques de hoje. Você já sabe, é daqui a pouco no Globo Esporte. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento. Pós-graduação CEUP-UBRA. Aproveite, chegou a hora de você ir além. Alvorada Home Center. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Apresente o seu orçamento. Olá, boa tarde para você. Olha, não tá fácil nem para morrer em paz. Tem que pedir na justiça para ser enterrado. E a gente fala disso nessa edição. A Operação Tiradentes nas rodovias do Tocantins. Hoje é dia de índio, a condição de vida de 14 mil indígenas em 7 etnias do Tocantins. O resgate do tamanduá que estava passeando em Gurupi. Essas e outras notícias a partir de agora. Olha, eu começo essa edição falando de uma situação que é comum nas rodovias quando acontecem acidentes. A gente vai falar e mostrar agora do que aconteceu com uma carga depois de um acidente na rodovia da BR-153. A carga ficou danificada depois do que aconteceu. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista estava em alta velocidade, perdeu o controle do caminhão quando foi tentar fazer uma conversão. Ele sofreu ferimentos leves. A gente vai mostrar agora as imagens, então, lá do que aconteceu com a carga. O pessoal retirando aí, perto de uma cidade no norte do estado, retirando os objetos que estavam, né, os produtos que estavam nessa carga. Falando ainda de acidentes e de rodovia, por causa do feriado de Tiradentes, que é na quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal inicia amanhã uma operação nas rodovias federais que cortam o Tocantins. O reforço na fiscalização das rodovias federais já inicia às 0 horas dessa quarta-feira. A operação da Polícia Rodoviária Federal, que vai acontecer em todo o país, é por conta do feriado de Tiradentes. O principal foco nessas operações é a redução no número de acidentes, já que nesses períodos as rodovias ficam muito mais movimentadas, aumentando assim o risco para os motoristas. Excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e a mistura de direção com o consumo de bebida alcoólica ainda continuam sendo algumas das principais preocupações da PRF. A PRF tira todo o seu efetivo que estaria de folga e traz em regime de escala para aumentar as blitz e aumentar assim a sensação de segurança. Testes de bafômetro também serão realizados nos motoristas durante toda a operação. O Rudinei foi parado para fazer o teste que deu negativo para o consumo de álcool. 90% dos acidentes eu acho que é ocasionado à imprudência, né? Devido ao consumo de álcool, veículo em mau estado. Para tentar aliviar o fluxo intenso que deve ocorrer até o domingo, a PRF estipulou horários de restrição de tráfego para veículos de carga ou que possuam essa autorização especial de trânsito. Na quinta-feira, a restrição será das 6 horas da manhã até o meio-dia e no domingo, das 4 horas da tarde até a meia-noite. Coincide com aquele horário em que o usuário, o cidadão, está se deslocando no seu carro de passeio. Então, naquele horário, a PRF tira de circulação os veículos de grande porte para que aumente, assim, a segurança dos usuários dos pequenos veículos. Mas teve caminhoneiro que não ficou muito satisfeito com a notícia. Para mim, isso aqui é um atrapalho, porque a gente está na rotina que eu não sei o motivo dessas restrições, porque não atrapalha o tráfego. Olha, o Tocantins tem uma frota de quase 200 mil motos. Essa estimativa é do IBGE. Mas será que todos os motociclistas andam em segurança e com segurança?
O capacete, por exemplo, é um item obrigatório e, olha, tem prazo de validade. No trânsito, as motos parecem se multiplicar. Práticas e mais econômicas que um carro, elas acabam sendo a preferência de muita gente. Mas, apesar das vantagens, precisa cuidados, porque um vacilo pode até ser fatal e o capacete é decisivo nessa história. O equipamento é indispensável para o motociclista. 6 em 6 meses a gente tem que fazer a vistoria e é vistoriado tudo, os capacetes, tudo da moto é vistoriado. Ele tem a validade de 3 anos no máximo, mas 6 em 6 meses tem que estar com selo, né? Olha, e é isso mesmo. O prazo máximo para se trocar o capacete é de 3 anos. O gerente de fiscalização do Detran explica que existe uma lei específica para esse equipamento obrigatório. Pode ser observado no compartimento interno do capacete, onde tem uma etiqueta com as referências desse capacete e dizendo o prazo de validade do mesmo. Deve ser observado alguns outros itens, como a etiqueta do Inmetro, né, que fica na parte traseira do capacete, as faixas retrorefletivas do capacete, que vai poder ampliar quando um feixe de luz incidir sobre o capacete. Ainda assim, temos que ter uma viseira na modalidade cristalina, principalmente no período noturno, porque se porventura o condutor ele utiliza um capacete em que a viseira não é cristalina, ele estará cometendo uma infração de trânsito. Agora, é terminantemente proibido o uso de películas, que é bastante observado no cotidiano, em virtude do nosso próprio clima. Ainda assim, o próprio condutor ele deve ter o capacete afixado, utilizar ele com a viseira devidamente abaixada, porque senão ele estará também cometendo tipo de infração. No mercado existem muitos modelos do equipamento, mas a questão é saber usar da maneira correta. Dependendo da marca, o preço pode variar de R$ 80 até R$ 500. Os modelos esportivos, por exemplo, são mais caros. É o que conta o Assis. Ele é dono de uma loja de autopeças e acessórios para motos. Outra situação que chama a atenção dele é que muitos clientes demoram até 10 anos para trocar o capacete. Boa parte, às vezes, esquece, né, de olhar. Às vezes, até pela correria mesmo do dia a dia, esquece de olhar a etiquetazinha ali dentro, que já ultrapassou o prazo, né? Pode ser que, segundo os estudos, né, que depois de 3 anos ele não vai ter a mesma existência. No impacto, numa batida, ele já não vai fazer a segurança do motociclista, né? Olha, ainda falando em trânsito, a gente sabe que está todo mundo vivendo num grande Big Brother. Tem câmera para todo lado, por isso, na hora de cometer alguma infração, cuidado. Um motorista foi flagrado dirigindo com 2 passageiras, com parte do corpo para fora do veículo aqui na capital. A gente vai acompanhar essas imagens feitas por um telespectador que pediu para não ser identificado. Ele registrou isso aí, olha só. Quem mandou pra gente, pediu para não ser identificado, estava perto desse carro aí, disse inclusive que esse carro estava cantando pneu aí na Teotônio Segurado. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, levar pessoas nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, é infração grave, com multa de R$ 127 e o veículo pode ser retido e também a pessoa levar 5 pontos na carteira de habilitação. Sem contar que as 2 mulheres não estão usando o cinto de segurança. Nesse caso, o motorista perde mais 5 pontos na carteira e tem outra multa prevista de R$ 127 também. Sem dúvida, é sem noção. Olha só, Big Brother na rua, direto, registrando os flagrantes. Obrigada a você que mandou aqui para nós, para o nosso quadro Sem Noção. Em Paraíso, a comunidade reclama da estrutura da unidade odontológica do setor Pouso Alegre. O Alexandre Espíndola mandou as fotos para a gente, contou que frequenta a unidade, disse que tem quase 10 anos que esse prédio não recebe qualquer reforma. Prova disso, segundo o Alexandre, são as portas e janelas com vidros quebrados, chão com cerâmica manchada e quebrada também, ventiladores sem teto, você já viu aí no teto quebrado também, ventiladores sem funcionar. Ele disse que lá também não tem ar-condicionado. O Alexandre contou para nós que nesse mesmo prédio funcionava a unidade de saúde da família, mas essa unidade foi mudada e o setor odontológico ficou, o que ele chama, ficou num lugar abandonado. A Prefeitura de Paraíso disse que a unidade básica de saúde do setor Pouso Alegre passou por ampliação em 2014 e a segunda etapa de melhorias desta unidade está em processo de licitação. A Prefeitura não deu prazo para a reforma ser feita e nem se poderia não falou sobre tomar alguma medida provisória ou paliativa,
como instalar novos ventiladores até que a reforma completa do prédio seja feita. E o Cristiano Santos está com medo de algum acidente na rotatória da 203 Norte, perto do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele mandou foto para nós aí, olha o que ele registrou. As fotos mostram essa vala aí, segundo ele, ficaram depois que foi tirada essa parte do asfalto para instalar tubulação de esgoto. Só que aí o serviço não foi concluído todo porque deixaram a rua sem o pedaço de asfalto. O Cristiano disse que isso já tem uma semana e que tanto motoristas quanto ciclistas correm o risco de sofrer um acidente aí nesse trecho. A Odebrecht Ambiental disse que a recuperação está prevista para amanhã, seguindo o cronograma da equipe. Bom, o comércio irregular de leite no Tocantins, o Ministério Público Estadual anunciou que vai cobrar mais fiscalização. Isso porque empresários ligados a laticínios fizeram várias denúncias. São quase 30 toneladas que chegam na indústria todos os dias. E aqui, antes de chegar nas máquinas, o leite recebe todo o cuidado. Uma análise rigorosa é feita pela equipe. Isso garante a segurança alimentar dos nossos consumidores, atende para a legislação. Ele tem que estar dentro do padrão para receber, caso contrário a gente não pode receber, ele vai para alimentação animal. São cerca de 70 itens de produtos derivados do leite que saem das máquinas. Esse tipo de produto só pode circular pelo estado se tiver o selo de inspeção estadual. Para ser comercializado no município, é preciso do selo que é concedido pela Vigilância Municipal, o chamado SIM. Mas o problema é que nem sempre isso funciona. O seu Moreira diz que a concorrência se torna desleal. Ainda é comum ver a prática de venda do leite cru de forma ilegal. O produto clandestino ele não tem qualidade. Uma vez o consumidor fazendo uso desse produto, ele vai se distanciando dos produtos lácteos. E isso é ruim para a nossa atividade. O Ministério Público Estadual diz que está acompanhando o trabalho de fiscalização dos órgãos para evitar que a ilegalidade continue fazendo parte da cadeia produtiva. O Ministério Público tem uma operação chamada Operação Pró-Consumidor, onde os diversos órgãos de controle se deslocam a diversos municípios e cidades realizando esse tipo de operação. Mas essas ações partem também pelo combate, pela fiscalização desses estabelecimentos que vendem produtos lácteos sem passar pelo controle de qualidade. E o controle de qualidade que garante a segurança para o consumidor, né? Depois do intervalo, sem controle, um caminhão bate em escola no interior do estado. E ainda nessa edição, no Dia do Índio, a gente fala sobre os nossos povos de etnias aqui do norte ao sul do estado. Agora, meio-dia, 16 minutos, o intervalo é rapidinho. Depois de muitos anos, Miguel reencontra a mãe. Miguel? Ai, que saudade, meu filhote, que saudade. Nem acredito que você voltou. Durante toda a vida, ele achava que era filho de Carlos Eduardo. Nuvem de algodão, pele de flanela. Esse foi todo meu erro. Poxa, mas qual erro? Esconder de Miguel a verdade sobre o pai dele. Mas Teresa sabe que não vai conseguir esconder por muito tempo que Santo é o verdadeiro pai de Miguel. Miguel tem sangue de retirante correndo nas veias. Ele não é um de Sá Ribeiro legítimo. Esta fazenda gitana é dos de Sá Ribeiro. E ninguém, nem você, nem bastardo nenhum, vai roubá-la de nós. Porque antes disso, eu conto toda a verdade. Hoje, Velho Chico. Venha economizar na quarta-feira Livre Mateus. Tem frutas, legumes e verduras fresquinhas e saborosas, além de uma grande variedade de produtos da maior qualidade e com precinho baixo de verdade. É isso mesmo. Toda quarta no Mateus é dia de fazer feira com a maior comodidade e aproveitando as melhores ofertas. Diversos produtos da seção de hortifruti com descontos imperdíveis. Você vai encher o seu carrinho com muito mais e pagar muito menos. Aproveite e economize na quarta-feira Livre Mateus.
Viva a vida com mais saúde. Chegou em Palmas o mais novo Instituto Assistencial de Saúde, o Instituto Mais Saúde. Não somos plano de saúde, não temos mensalidade nem taxa de adesão. Aqui sua saúde está em primeiro lugar. Consultas médicas, atendimentos odontológicos, exames laboratoriais e de imagens. Instituto Mais Saúde. Avenida Teotônio Segurado, Espaço Médico Empresarial. Fone 3225-5512. Jacaúna, tudo em 12 vezes e só começa a pagar daqui a 120 dias. Mesa de jantar com 6 cadeiras ou sofá retrátil por 12 de 199. Lustre cristal por 12 de 99. E só começa a pagar daqui a 120 dias. Jacaúna. Teotônio Segurado 102 Sul, Palácio Araguaia. Hoje, Arnold Schwarzenegger vai voltar aos tempos de criança. Tá tudo sob controle. Porque Um Tira no Jardim de Infância é um daqueles filmes que é sempre bom ver e rever. Muito bom! Na Sessão da Tarde. Agora, meio-dia, 19 minutos. Olha, um problema leva a outro. Imagine que até para ser enterrado está precisando pedir autorização na Justiça. E a gente explica por quê. Depois que as câmaras frias pararam de funcionar, o Instituto Médico Legal ficou sem ter onde pôr os corpos de quem morre e que não aparece ninguém para fazer o enterro dessas pessoas. O gerente do Instituto Médico Legal conseguiu na Justiça autorização para emitir declarações de óbitos de 4 cadáveres. Paulo Sérgio da Silva Leite, Arnaldo Gonçalves, João Carlos Tomás Aquino e Antônio Ursulino da Silva. Os corpos dessas pessoas estavam nas câmaras frias do IML, alguns há mais de um ano. Todo documento e todo dossiê fica arquivado neste instituto para que, num futuro, se tiverem alguma identificação, alguma reclamação, nós possamos mostrar para as pessoas que vierem reclamar algum corpo nesse sentido. Todos estes corpos foram enterrados na primeira semana de abril e nos pedidos para a Justiça, o gerente do IML justificou a urgência porque as câmaras frias estavam com defeito e não seria possível acomodá-los mais. O jornal Anhanguera mostrou no dia 4 de abril que estes equipamentos, uma espécie de geladeira, ficaram sem funcionar por mais de 5 dias. Tiveram que ser desligados por causa do excesso de gelo. Funcionários reclamam que elas ficam danificadas constantemente. O gerente do IML no Tocantins também informou que todas as câmaras frias que estavam quebradas já voltaram a funcionar. Portanto, hoje elas estão funcionando as 6 câmaras plenamente, 24 horas por dia. As câmaras têm espaço para 12 cadáveres. Foram adquiridas pelo governo do estado por meio de um convênio com o Ministério da Justiça. Bom, a gente vai falar agora de um acidente que aconteceu na cidade de Centenário, que fica na região centro-leste do Tocantins, indo lá para perto de Itacajá, Goiatins. Esse caminhão bateu numa escola depois de perder os freios. A gente vai conversar ao vivo com Lucas Ferreira em Araguaína, que tem as informações. Boa tarde, Lucas. Oi, Josiel, uma boa tarde para você, para todos que nos acompanham em todo o estado. Pois é, olha, o motorista informou, Josiel, a polícia militar, que no momento em que tentava subir uma ladeira em Centenário, no momento em que ele trocava as marchas, o caminhão acabou perdendo os freios e aí desceu essa ladeira atingindo o muro e a parede da Secretaria Municipal de Educação de Centenário. 3 pessoas, incluindo o motorista, estavam nesses caminhões. No caminhão, essas pessoas sofreram ferimentos leves e uma servidora também sofreu ferimentos leves que estava trabalhando na Secretaria de Educação. O caminhão foi liberado depois que a perícia foi realizada, porque segundo a polícia em Centenário não há lugar adequado aí para armazenar o veículo. Joselma. Lucas, agora falando em Araguaína, houve um episódio aí ontem, tentativa de assalto, foi no supermercado, pai e filho ficaram feridos. Conta pra gente isso. Pois é, isso foi na tarde de ontem no setor Costa Esmeralda, em Araguaína. Segundo a informação da polícia, o Mozart Cardoso Oliveira, Joselma, de 31 anos, estava nesse supermercado quando um homem já chegou atirando contra ele. Ele sofreu ferimentos nas costas e um dos disparos acabou acertando de raspão uma criança que estava saindo do supermercado. O Mozart e essa criança foram levados para o Hospital Regional de Araguaína. O estado das vítimas é estável, segundo
segundo a polícia. A polícia também confirmou que a vítima, o Mozart, já cumpriu pena por homicídio em Araguaína. Josielma. Obrigada, Lucas, por essas informações. E a falta de limpeza regular dos hospitais do estado entra no 4º dia. A gente vai conversar agora ao vivo com Heitor Moreira, que fala da situação no Hospital Regional de Gurupi. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, Josielma. Boa tarde a todos. A situação aqui no Hospital Regional de Gurupi não é diferente, não. Hoje cedo a gente conversou com funcionários responsáveis pela limpeza e alimentação da unidade. Eles estão, é claro, inconformados, sem o salário na conta. Uma das servidoras fez um pedido. Vamos ouvir. O pedido que eu faço é que a gente que tenha consciência, nós somos mãe de família, pai de família que está aqui trabalhando, nós precisamos de receber nosso salário em dias para nós ter um trabalho digno e honesto. O nosso serviço é um serviço de qualidade, a gente trabalha satisfeito, mas tem que ter o nosso pagamento em dias. A entrada da nossa equipe no hospital não foi autorizada pela direção, mas com o celular eu tive acesso ao hospital, à unidade, e lá dentro a gente encontrou muita sujeira, acompanhantes inclusive limpando os próprios quartos, né, dos pacientes, e o mais grave, agulhas foram encontradas com gases sujas de sangue, bem no chão, jogadas no chão, mostrando aí que está faltando limpeza mesmo no Hospital Regional de Gurupi. Essas imagens vocês conferem hoje à noite em uma reportagem que vai ao ar no Jornal Anhanguera, 2ª edição. Josielma. Ok, Heitor, daqui a pouco eu volto aí com você. Essa história da limpeza e do fornecimento de refeição nos hospitais do estado, a gente está acompanhando há alguns dias. O governo do estado diz que já pagou uma parcela para a empresa Litucera. A empresa cobra mais porque disse que a dívida é ainda maior do que o pagamento que já está sendo feito. Depois do intervalo de norte a sul do Tocantins, o Dia do Índio, será que eles têm o que comemorar? A gente fala disso já, meio-dia, 25 minutos. Elisa vai fazer sua primeira viagem internacional. Ué, cadê o Arthur? Ai, por favor, me avisa que ele não vem. Uma pena que eu não vou poder te dar esse prazer, né, Carolina? A Jojo e o Arthur se atrasaram, mas estão chegando, tá? Hoje... Cadê a Jojo? A nossa filha sumiu, Arthur. Totalmente demais. Aqui na Farmácia dos Trabalhadores Populares de Palma, os medicamentos têm preço popular mesmo. Desconto de até 90%. A entrega mais rápida da cidade. Confira no Disque Entrega. 3215-1430. Farmácia dos Trabalhadores Populares de Palma, na 104 Sul. Pela primeira vez em Palmas, Cássia Eller, o musical. De 29 de abril a 1º de maio no Teatro Fernanda Montenegro. Garanta já os seus ingressos. Únicas apresentações. Cássia Eller, o musical. Cadastre sua terra no CAR. Cadastrou? Ganhou. Não cadastrou? Perdeu. Quem cadastrar até 5 de maio, ganha o perdão pelo desmatamento irregular que já fez. Quem não cadastrar, perde esse direito. Não perca os benefícios. Quem cadastrar, ganha incentivos da lei federal. Quem não cadastrar, perde com a lei florestal. O cadastramento é grátis para o pequeno produtor e é obrigatório para todos. O prazo final é 5 de maio. Cadastrou, ganhou. Não cadastrou, perdeu. Ricardo e Paula assumiram o romance. Rodrigo, a Paula vai se casar com o Ricardo. Mas Rodrigo não vai deixar barato. Eu quero me vingar. Eu quero me vingar daqueles dois. Hoje... Eu trouxe uma convidada para jantar essa noite. Anjo Mal, em Vale a Pena Ver de Novo. Meio-dia, 26 minutos. Hoje é dia do índio. O Tocantins tem representantes de 9 etnias. Tem gente que fala que são 7, outros falam que são 9. O IBGE registra Carajá, Javaé, Apinagé, Xerente, Xambioá, Craô, Craô-Canela, Pancararu, Avacanoeiro. Então, estão distribuídos de norte a sul do Tocantins, formando uma população de cerca de 14 mil indígenas. A gente vai voltar ao sul do estado, onde uma situação ainda cobra uma resposta definitiva para os indígenas lá do sul. E a gente está lá com alguns deles, com o Heitor. É com você, Heitor? Isso mesmo, a gente está aqui, Josielma, com alguns caciques de aldeias aqui da região sul do estado, e é um problema que já se arrasta, que é a obra da CASAI, a Casa de Saúde do Indígena, que fica aqui em Gurupi e até hoje não está pronta. Eu vou conversar com o Robson para falar. Essa obra, essa CASAI seria essencial se estivesse funcionando já para vocês, né? Boa tarde. Sim, com certeza.
E é um agravo tão grande que o povo que vem para Casai, até esses dias para trás, estava dormindo no chão, pegando chuva. O maior desrespeito, sendo que o dinheiro já veio e a obra já era para ser entregue. Então a gente está num descaso tão grande que a situação hoje está fora do comum para o nosso povo. Então é insuficiente, insustentável deixar a nossa Casai dessa forma. A gente tem imagens aí, inclusive, gente, dessa obra que é enorme, tem vários quartos, muitos banheiros, cozinha. Recentemente a gente exibiu uma reportagem mostrando o atraso na inauguração dessa obra. Enquanto isso, como o Robson disse, os indígenas que precisam de saúde estão aí deitando em chão, né, dependendo de um atendimento precário. Robson, o que vocês pedem é que essa obra seja inaugurada o mais rápido possível. Sim, porque a gente deveria ter o Dia do Índio para comemorar isso, pelo menos, mas a gente não tem o que comemorar. É a falta de respeito tão grande que a gente está vendo com o nosso povo, que eles vêm reclamar para a gente, que nossas lideranças, os caciques, o tempo todo, porque a gente queria um conforto melhor, né? Porque vem dinheiro, uma verba significativa para cuidar da nossa saúde, até então nada. E falam que o tempo todo brincando com a gente não está de brincadeira, a gente quer a solução desse problema, que resolva o mais rápido possível. O Ministério da Saúde disse que a obra deve ser finalizada até o fim do mês de abril. A gente aguarda, né, a finalização dessa obra e vai acompanhar o caso também. Antes de devolver para você, Joselma, só deixa eu esclarecer uma coisinha aqui. Hoje é dia do índio ou do indígena? Bom, Heitor, hoje é dia dos indígenas, de todos os indígenas, né? Porque vocês, na verdade, não gostam muito que chamam vocês de índio, é isso? Exatamente, não é questão de gostar muito, mas assim, os indígenas, inclui todos, né, que estão envolvidos aí. Então, feliz dia do indígena. Obrigado. Valeu, é com você, Joselma. Bem explicado aí, Heitor. Olha, sobre a questão da casa de saúde, que fica a responsabilidade, então, é do DICEI, que é o Distrito Sanitário de Saúde Indígena, perdão, corrigindo. Aqui eu converso no estúdio com a Rejane Pinheiro, que é professora doutora da Universidade Federal, com o professor Adriano Castorino, que também pesquisa os indígenas, e com a Eliette Xerente, representando os povos aqui perto da capital. Muito obrigada pela presença que veio, caracterizada em parte com adorno da sua etnia, né? Tudo bem? Tudo bem. A situação do xerente pode ser considerada mais confortável em relação a outras etnias ou, na sua opinião, não? Olha, o estado do Tocantins tem 7 povos, né? São todos diferentes a conviver. A situação não é tão fácil, né? Porque a crise hoje, para nós, é totalmente direto, né? Porque vejamos assim que os povos indígenas hoje não tem comemoração dos indígenas, dia 19 do índio. Nós temos a luta, porque hoje nós temos uma dificuldade maior, cada vez mais que as etnias crescem, nós temos a briga territorial, pela terra, né? Saúde, educação, direitos, né? Então tudo isso é uma luta que nós conquistamos através da luta, das lideranças, caciques, anciães, que nós colocamos na frente para que possamos conquistar esse espaço dos povos indígenas, para que possamos conviver e conhecer como nós podemos chegar. Certo. Porque hoje nós temos a dificuldade dentro da educação, né? Porque vejamos que os indígenas também estão entrando na política, que nós não entendemos direito, e isso complica a nossa convivência dentro das aldeias, e é complicado viver. Para quem não, os indígenas, para quem não conhece a política, como nós podemos lidar, né? Funciona, nós pode só complicando. Professor Adriano, na parte da terra hoje, qual é a condição mais delicada que, na sua opinião, existe das nossas etnias? Sustentação. Demarcar uma terra e deixar as pessoas ao Deus dará? Não adianta, né? Não adianta. É para inglês ver. Você cria uma falsa ideia de que foi respondida a demanda e pronto. E além da demarcação, que por si só não resolve, você tem também o problema de assistência no que ela acabou de falar. Por exemplo, o programa que nós temos na UFT de política de cotas. Ninguém assiste ao programa. Sim. Ninguém dá substância e sustentação para esse programa. De maneira que você cria um segundo problema. Eu coloquei eles na universidade, mas não tenho condições de assistência. Como é que esse programa vai funcionar? Ou seja, então, para os povos indígenas, de forma geral, a gente sempre cria políticas que, em princípio, são boas.
Só que elas são caras e de difícil gestão. E isso não é feito. E aí cria uma situação de que estamos cumprindo um direito, só que não é de fato um direito. E aí você gera muito mais frustrações, porque você imagina, eu estou negando, mas afirmando que estou fazendo. Nós vamos interromper um pouquinho essa conversa, que a gente vai mostrar uma situação que é vivida por estudantes de Araguaína. A gente vai acompanhar agora estudantes indígenas de lá, na reportagem da Lívia Campos. Logo na entrada, o aspecto é de abandono. O portão não existe mais. Entra quem quer na propriedade, o que causa sensação de insegurança. Nas casas, a situação é ainda pior. O forro do teto está quase caindo. As instalações de água e luz são improvisadas. Selma mora aqui há 5 anos e relata os riscos de morar nessas condições. Porque a situação aqui está desse jeito, precária. O Ministério Público obrigou a FUNAI a fazer uma reforma em 2015 e o recurso veio do governo, eles não fizeram essa reforma. Em busca de formação e conhecimento, são nessas condições que vivem 12 famílias aqui na Casa do Estudante Indígena em Araguaína. Os problemas são de conhecimento da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Mas, segundo os moradores, a fundação deixa a desejar na assistência. O banheiro é coletivo, ou pelo menos era para ser. Dos 12 banheiros construídos, apenas 2 funcionam. E a descarga? Essa caixa não funciona. Nesse caso, a alternativa é recorrer ao método antigo: balde e água. A gente pega água num balde para colocar quando a pessoa precisa. Aí é ruim para nós, eu queria que a FUNAI desse uma melhorada. O problema é antigo. Em 2013, o Ministério Público determinou que em 60 dias a FUNAI resolvesse os principais problemas da casa. E que depois desse período, a administração do lugar passaria para a UFT, o que não aconteceu. A minha preocupação maior é que esse local aqui, ele desabe de tão velho que está, porque quando chove, fica tudo tremendo, o teto, a gente fica com medo. Bom, a gente continua conversando aqui, professora Rejane também estuda os indígenas. Professora, essa condição da casa, por exemplo, é uma quebra na autoestima do índio, do indígena que vai morar aí, vai em busca de uma melhor condição até para o seu próprio povo, através do estudo, e aí ele se sente desrespeitado. Com certeza. E aqui no Tocantins são muitos os enfrentamentos, são muitos os desafios que os indígenas precisam ainda lutar para superar. E o que a gente entende é que só uma interlocução que considere mesmo a realidade indígena, que dê voz aos próprios indígenas, que considere o protagonismo, respeite a diferença cultural, é que vai permitir que o Estado e a União elaborem políticas que valorizem, reconheçam e que deem uma assistência adequada e de direito, que tá prevista na Constituição. Professor, o senhor também fez pesquisa diretamente com essa comunidade indígena? A minha tese de doutorado foi sobre assistência estudantil na UFT. E eu percorri todas as casas de estudante à época e conheço a situação daquela casa. E tem um problema grave ali de resolução, que é um problema que se arrasta em qualquer política que se faz para a alteridade. Ninguém responde pelo problema. Fica jogando de um para outro. Então você tem o Estado, para dificultar o acesso à política, ele cria diretorias que respondem, de tal maneira que um joga para o outro e ninguém faz. Ali, especificamente, nós temos um problema de fundação da casa, ninguém sabe quem é o dono, porque pode transferir o patrimônio para outro. Então, se não tem quem responde, ninguém pode fazer nada. O Estado não pode tomar a posse para si, porque não tem quem doa para o Estado. De maneira que você não resolve o problema. Voltando para a professora, depois eu rapidinho vou perguntar para a Eliette, aí acaba que sofre o indígena acaba sofrendo com o suicídio, com o alcoolismo, né, que também é parte do seu estudo. Exatamente, nós temos um projeto de pesquisa na universidade que tem como temática como proposta compreender os problemas do suicídio entre o povo Inã, que são o povo Javaé e Carajá da Ilha do Bananal. Então, o que a gente tem até agora, é uma pesquisa em andamento, mas é muito forte a questão do impacto da sociedade envolvente associada a esses problemas. Então, isso envolve autoestima, o jovem indígena não se vê representado, muitas vezes não vê perspectivas, né? Não se vê assistido, respeitado e, além disso, ainda sofre a violência subjetiva no cotidiano da cidade. Que a gente sabe que é presente em toda a história do Brasil. Bom, nossos povos merecem respeito. Como a gente quer respeito para a gente também defende o respeito aos indígenas. Muito obrigada, Eliette, pela presença, professor Adriano, professora Rejane, da Universidade
Federal do Tocantins. Depois do intervalo, olha só o passeio do tamanduá fujão. A gente mostra a captura desse animal aí que é do nosso cerrado, 12h37. A gente volta já. Para quitar as dívidas da fazenda e salvar a família, Cunegundes convenceu Eponina a se casar com o gerente do banco. E o momento tão esperado chegou. Vamos dar início à cerimônia de casamento entre Inácio e Eponina. Um casar que nos outonos da vida descobriu o amor. Para esse casamento agora! Hoje, Eita Mundo Bom. A líder de vendas vai te surpreender. Onix, o carro mais vendido do Brasil, R$ 39.990. E você ganha central multimídia MyLink grátis. Cruze sedã automático com R$10 mil de desconto. E você paga R$ 69.990. Clínica Fênix, há 5 anos em Palmas com tratamento especializado em dependência química, álcool e outras drogas. Com ótimos resultados e 2 excelentes instalações propícia para tratamento em dependência química masculino e feminino. Informações 63-3215-8369. No Capim Dourado Shopping você vai mergulhar em um mar de diversão. É o Mar de Bolinhas. Venha aproveitar este mar com mais de 250 mil bolinhas. Até o dia 2 de maio. Venha se divertir. Mar de Bolinhas, no Capim Dourado Shopping. Você vai ver muito mais em mim do que em você. Fala. Deixa que eu falo. Hoje tem Rainha da Sucata. Que história é essa? É o novelão dando um show no seu vídeo. Duvida? Aposto quando você quiser. Depois do Jornal Hoje. Meio-dia, 39. Olha, as vagas do TV Trabalho estão chegando agora. Uma empresa tem 12 vagas abertas para serviços gerais. O salário é de R$ 922. A mesma empresa também tem outras 2 oportunidades para operador de Bobcat, mini carregadeira. O salário é de R$ 1.300. E ainda uma vaga para jardineiro, com salário de R$ 997. Se você se interessou por uma dessas vagas, é só ligar no 9968-0996. E uma empresa de logística tem vaga aberta para operador de terminal agrícola. Em uma das funções, precisa ter conhecimento em qualidade do produto, além de ter ensino médio completo. O salário é de R$ 1.480. Tem benefícios como assistência médica odontológica, vale-refeição, seguro de vida, participação nos resultados, além de reembolso creche. A outra vaga, com o salário de R$ 1.319, exige que tenha ensino médio completo e apenas experiência como operador de terminais ou portos. Lembrando que essas vagas são para trabalhar no terminal de cargas de Porto Nacional. Se você se interessou por uma delas, é só ligar no 75 3163 3025. E a gente mostra agora a captura de um tamanduá em Gurupi, agora pela manhã. Vamos às fotos que chegaram para nós aqui e mostram essa captura do tamanduá. Olha, segundo o Corpo de Bombeiros, o bichinho estava entrando aí na área de uma igreja, no setor lá São Jorge, em Gurupi. Os bombeiros foram até o lugar, disseram que o local é fechado. Para entrar, o animal pode ter escalado uma tela que fica em torno da igreja. É um tamanduá bandeira, 80 centímetros de altura e cerca de 2 metros aí de comprimento, bem grande. Foi solto depois de ter sido capturado pelos bombeiros em uma reserva ambiental que fica perto do setor Bela Vista, em Gurupi. E esse clima instável que a gente está vivendo está modificando a paisagem das nossas cidades. Estamos em abril, tem dia que o sol está tão forte que a impressão é que a gente já está em setembro. E é justamente no período da seca que o céu costuma ficar bem colorido, mas esse ano esse presente veio mais cedo. Olha só as fotos que a Marina mandou para a gente pelo QVT. Olha que linda, ela registrou o pôr do sol aí, visto da quadra 706 Sul. Essa mistura de tons acabou ofuscando a cidade, que ficou escura, apagada diante de tanta beleza. A Marina classificou esse momento aí como simplesmente incrível e é mesmo. A gente tem que deixar as coisas que está fazendo para apreciar esse fim de tarde aqui na nossa capital, que é maravilhoso. Eu fico por aqui. Boa tarde para você. Beto Naves está chegando com as notícias do esporte.
Jornal Anhangá.